e aprenderam apenas com seus pais, com os rabinos, mas eles não tiveram a vivência que seus pais tiveram com Deus. Eles não viram os milagres, eles não presenciaram os milagres que Deus fez, não conheceram aqueles que viram grandiosos milagres de Deus, e eles voltaram então para Jerusalém, mas não tinham um contato direto com Deus. Eles voltaram com apenas uma religião a seguir. E acontece muito isso na igreja, principalmente com filhos de crentes. Como eles não têm uma experiência direta com Deus, eles apenas ouviram de seus pais as experiências que eles tiveram. Então, eles acham que as coisas de Deus não são santas. Eles não buscam um relacionamento íntimo com Deus, apenas seguem a tradição, a religião dos seus pais. E isso é uma coisa terrível. Nós temos visto aí a dificuldade que é para alguém hoje receber um batismo com o Espírito Santo, a falta de dons do Espírito Santo na igreja. Por que isso? Porque não há ensino, não há busca, não há incentivo para essas coisas. De repente, a igreja está apenas buscando que as pessoas sejam bem financeiramente, estejam progredindo financeiramente e não espiritualmente. Estão buscando riquezas, posses, materiais, ao invés de estarem buscando as coisas superiores, que são as espirituais. As pessoas fazem de tudo pelas coisas físicas e materiais. Então a pessoa pode fazer de tudo para ser curado, por exemplo, de uma enfermidade, de uma doença. Pode fazer de tudo para enriquecer. Agora, para buscarem batismo com o Espírito Santo, para buscarem intimidade com Deus, buscarem dons do Espírito Santo, as pessoas não são capazes de se esforçarem nem um pouco. Então está havendo aí uma troca, né, uma mudança radical na igreja, devido à falta de espiritualidade, devido à falta de intimidade, de contato com Deus, de experiência com Deus. E você, professor, e cada professor deve, de repente, pelo menos acordar para isso e ensinar a palavra de Deus, ensinar os alunos a ter um relacionamento íntimo com Deus. Todos devem ter um momento de oração, só a pessoa com Deus, buscar essa intimidade com Deus. Todos devem orar e também ler, estudar a palavra de Deus, ter um momento aí de reflexão dentro da palavra de Deus, de buscar conhecer, de buscar a revelação de Deus dentro da sua palavra. Judá aqui já não estava mais pensando em idolatria. Aquele povo tinha deixado a idolatria. Mas havia um problema seríssimo acontecendo. Eles se esqueceram de que Deus não aceitava que eles se misturassem com os povos ímpios, os povos idólatras que viviam ao seu redor. Não aceitava que se casassem com esses povos, porque aconteceria exatamente o que estava acontecendo ali. Os filhos que nasciam desses casamentos ilícitos eram filhos rebeldes, desobedientes a Deus, que não aprendiam nada dentro da palavra de Deus, nem falavam a língua de origem dos seus pais, não davam nenhum valor para a religião dos seus pais, para o Deus dos seus pais. E isso é o que está ocorrendo hoje dentro da igreja. Famílias que estão totalmente aí quebradas, famílias sofrendo, famílias separadas dentro da mesma casa. Então o livro de Malaquias, nós vamos ver aí que temos parte 1, o livro de Malaquias, parte 2, o jugo desigual, parte 3, Deus odeia o divórcio. Vamos ver então tópico 1, contexto histórico. O livro não menciona diretamente o reinado em que Malaquias exerceu seu ministério.
Também não informa o nome do seu pai nem o seu local de nascimento. Isso é observável também nos livros de Obadias e Abacuque. Não obstante, há evidências internas que permitem identificar o contexto político, religioso e social do livro em apreço. Bom, aqui entram então duas interpretações. Nós vamos ver na Bíblia de Estudos Pentecostal que ela fala que isso aqui ocorreu por volta de 100 anos depois que o povo voltou do cativeiro. Já aqui na nossa lição, nós vamos ver que o comentarista, pastor Ezequiel Soares, entende da maneira de outros teólogos que veem que isso ocorreu aqui numa época em que eles ficaram sem a liderança principal. Então eles começaram aí a afrouxar a vigilância quanto à sua separação para Deus. Então foi exatamente na época que Neemias voltou para a Pérsia, porque ele havia combinado de ficar um período ali e depois voltar. Então ele voltou. Então depois ele vai retornar. Mas esse período que ele ficou fora, então acredita-se aí, e o pastor Ezequiel Soares também comentando, acredita que nessa época então é que aconteceram esses graves problemas, principalmente dentro da parte da família, dessa separação, desses divórcios, desses filhos nascidos com outros casamentos então mistos e que trouxeram grande prejuízo à nação judaica. Letra A aí, o governador de Judá. Jerusalém era governada por um PA, palavra de origem acádica, traduzida por príncipe, na Almeida Revista Corrigida, ou governador, na Almeida Revista Atualizada, ITB. O termo indica um governador persa e aplicado a Neemias, veja Neemias 5,14. O seu equivalente na língua persa é Tirsata, ou Tirsata aí, governador. Veja Esdras 2,63, Neemias 7,65, 8, 9, 10, 1. A profecia mostra que o templo de Jerusalém já havia sido reconstruído e a prática dos sacrifícios retomada. Veja capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 10. Então, lendo o livro de Malaquias, nós vamos ver que o templo já estava construído, já haviam sacrifícios sendo oferecidos, tanto é que ele fala que os sacrifícios eram feitos com animais defeituosos, né? E havia ali um governador persa, ou seja, um que representava o governo persa, que nessa época era Neemias. Na letra B nós vemos aí a indiferença religiosa. As principais denúncias de Malaquias são contra a lassidão e o afrouxamento moral dos levitas, o divórcio e o casamento com mulheres estrangeiras e o descuido com os dízimos. Tudo isso aponta para o período em que Neemias ausentou-se de Jerusalém. Veja Neemias 13, de 4 a 13, 23 a 28. O primeiro período do seu governo deu-se entre os anos 20 e 32 do rei Artaxerxes. Veja Neemias 5,14. E equivale a 445 a 433 a.C. Então, se nós olharmos aí a situação que Malaquias fala, nós vamos ver que ele combateu duas principais coisas que estavam ocorrendo. Então, era o problema na família, os casamentos, principalmente dos levitas, que eram para ensinar, para serem exemplo para o povo. Eles mesmos estavam casando com mulheres estrangeiras e o povo se corrompendo também, fazendo a mesma coisa. E outro problema sério era a questão do dízimo, que as pessoas estavam roubando de Deus, não traziam corretamente os seus dízimos. Então, nós vamos ver que é uma situação que ocorre dentro da igreja hoje também. Os casamentos mistos estão acontecendo, casamento de crente com descrente, e também essa falta de compromisso com a obra de Deus. Muitos estão trazendo o dízimo, descontando os seus gastos. Muitas vezes ele faz um monte de vale na empresa que ele trabalha e na hora que recebe descontado os vales. Aí ele paga o dízimo só daquilo, não é do seu salário real. Então estão roubando de Deus. Muitas pessoas, como empresários, por exemplo, calculam aí mais ou menos quanto que ganham por mês e dão os seus dízimos, baseado na sua cabeça, na sua intenção, no seu coração. O dízimo que não é real, que não é correto.
ele não está fazendo uma coisa correta. Progridem e muitas vezes também continuam dando o mesmo dízimo. Já enriqueceram, empresas grandes, e dão dízimo como se fosse na época que eram pequenos. E assim são várias coisas que acontecem e que as pessoas acham que estão enganando a Deus. E não estão. Porque o dízimo, na verdade, é uma prova que você dá para Deus, que você confia em Deus, que você agradece a Deus pelo que Ele dá. Então, você está traindo a confiança de Deus, está mentindo para Deus, tentando enganar a Deus, e você não vai conseguir. Você está pecando. No tópico 2, vida pessoal de Malaquias. A expressão pelo ministério de Malaquias é tudo o que sabemos sobre a sua vida pessoal. A forma hebraica do seu nome é Malak, que significa meu mensageiro. A Septuaginta traduz por Angelos sou, seu mensageiro, seu anjo. O termo é ambíguo, pois pode referir-se a um nome próprio ou a um título. No entanto, entendemos que Malaquias é o nome do profeta, uma vez que nenhum livro dos 12 profetas menores é anônimo. Por que com Malaquias seria diferente? Então a Septuaginta entende aí que está dizendo aí, o mensageiro de Deus falou isso e isso estão, mas não diz o nome do mensageiro. Agora, para nós, significa então, mensageiro de Deus, o significado do nome de Malaquias. Porque todos os profetas menores têm o nome de quem escreveu, de quem profetizou. E sempre o nome do profeta você pode ver que combina com a mensagem do profeta. E aqui, a mensagem de Malaquias é uma mensagem de Deus para que haja um conserto com Deus, uma renovação de conserto. Que eles deveriam ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. Então eles deveriam ser honestos para com suas esposas, voltarem aos seus casamentos legítimos, deixarem as esposas que não eram do povo de Israel, e que deveriam também voltar à prática do dízimo correto, serem honestos. Tópico 3 é estrutura e mensagem. A profecia começa com a palavra hebraica massá, peso, sentença pesada, oráculo, pronunciamento, profecia. Como está no capítulo 1, versículo 1, Abacuque 1, Zacarias 9, 1, 12, 1. O discurso é um sermão contínuo com perguntas retóricas que formam uma só unidade literária. São 3 os seus capítulos na Bíblia hebraica, pois 6 versículos do capítulo 4 foram deslocados para o final do capítulo 3. O assunto do livro é a denúncia contra a formalidade religiosa, prática generalizada com os fariseus e escribas na época do ministério terreno de Jesus, Mateus 23, 2 a 7. Então na Bíblia hebraica o que eles fizeram? Pegaram aí os 6 versículos do último capítulo e colocaram no capítulo 3, então diminuiu aí o número de capítulos. Mas isso não influencia em nada, porque o teor do livro profeta Malaquias é o mesmo teor da nossa Bíblia. Aí só os capítulos é que mudam. Então o maior problema que acontecia ali era a formalidade religiosa, ou seja, religiosidade. Tinham apenas uma religião para seguir que seus pais ensinaram, e eles seguiam. Acontece dentro da igreja evangélica, acontece fora da igreja evangélica. Filhos que são apenas religiosos, acompanham a religião dos seus pais, sem nenhum entendimento, sem nenhum relacionamento com Deus, sem nenhuma intimidade com Deus. Jesus no seu tempo chamou os fariseus, os saduceus de hipócritas, que representavam um papel de homens de Deus, de pessoas que tinham intimidade com Deus, mas na verdade não tinham, viviam em pecado. Dentro deles eram pessoas como sepulcros caiados, por fora branquinho, por dentro cheio de ossos, de podridão. E assim são as pessoas que vivem apenas como religiosos, sem intimidade com Deus. Vão para a igreja domingo por quê? Porque é dia de ir. Vão para a escola dominical? Porque é dia de escola. Tem a revista, mas não lê. Tem a Bíblia, mas não lê. Não buscam, não querem saber de batismo com o Espírito Santo, não buscam os dons espirituais, não tem nenhum tipo de relacionamento íntimo com Deus, não buscam a presença de Deus nas suas vidas. Apenas tem uma religião.